2 Reis, capítulo 5, versículo número 1 em diante. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 3, vamos destacar esse versículo. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amém? Curva a sua cabeça em nome de Jesus, vamos orar. Pai, mais uma vez estamos na Tua presença. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa oportunidade de Te adorar. Senhor, na Tua presença, nós entramos agora pedindo, Senhor, que o Senhor dispense sobre nós uma palavra para o nosso coração, que vá, Senhor, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, para que nós possamos sair daqui revigorados pela Tua palavra. Senhor, que o Teu povo seja fortificado, Senhor, e que nós tenhamos, Senhor, mais uma vez a Tua presença neste lugar. Senhor, fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo, fale comigo, Senhor, fortaleça-nos para que possamos cada vez mais, Senhor, suportar as dificuldades desse mundo e aprendermos a sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Nesta manhã nós pedimos, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. A igreja diz: amém, glória a Deus. Essa história, irmãos, é muito conhecida de todos. É a história em que um homem fica leproso e o profeta intercede a Deus por esse homem e Deus o cura. Mas dentro de cada história existem outras histórias, e essa não é diferente. E lendo esse texto, eu me deparei com uma história nova, ou uma história que está aqui e muitas vezes a gente passa batido e se concentra só na história principal, mas a história secundária é muito interessante também, embora não tenha muitos detalhes dela. O versículo de número 3, e eu vou pedir para deixar destacado aí na tela, diz assim: um dia, veja só, versículo 2: ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina. Veja só, não fala o nome da menina, não fala de quem essa menina é filha, não revela o nome dos pais, né? Não revela a cidade da menina. A única informação que fala é que era uma menina. E essa menina foi levada da sua casa. O texto também vai falar que agora ela é serva da mulher de Naamã. Como destacado no versículo 1, diz que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria e era um comandante honrado, respeitado. Isso pelo seu senhor, pelo seu rei. Ali quando está senhor em minúsculo, está falando do rei dele. E quando fala senhor em maiúsculo, está falando de Deus. Veja só, Deus dava vitória ao povo da Síria, mesmo o povo da Síria não sendo o seu povo. Isso mostra o quanto Deus está no controle não só da situação do povo de Deus, mas mostra que Deus também controla tudo o que acontece nesse mundo. Veja,
ele era um comandante respeitado e honrado pelo seu rei e pelo seu povo, e era um comandante temido pelos seus inimigos. E no caso aí, os inimigos desse comandante Naamã também era o povo de Israel, porque ele invadiu Israel e levou alguns prisioneiros. Dentro desses prisioneiros estava uma menina, que a Bíblia não cita o nome, não fala da cidade, não fala como ela foi capturada, só diz que ela agora serve a esposa de Naamã, é escrava da esposa de Naamã. E quando eu vi esse versículo falando dessa menina, eu comecei a imaginar como que se deu a captura dela. Era um ambiente de guerra, então a gente não sabe se os pais dela foram mortos naquela guerra, e ela foi capturada ainda jovem. A gente não sabe o período da captura dela até esse momento que a Bíblia registra. A gente não sabe quantos anos, a gente não sabe o que ela sofreu, o que ela passou, mas o que a gente sabe é que ela foi sequestrada de sua casa e levada até um país estrangeiro, um país em que ela não conhecia a comida, não conhecia a cultura. Ela estava na casa servindo a mulher daquele que raptou ela. Imagine o coração dessa menina vivendo na casa da pessoa que invadiu e liderou um exército contra o seu país. Eu vou tentar explicar. É como se veja só, a guerra da Rússia e da Ucrânia. O rei é o Putin, e o seu maior comandante invadisse a Ucrânia e chegasse na Ucrânia, destruísse determinada cidade, pegasse uma menina dessa, sequestrasse, levasse de volta para a Rússia e colocasse dentro da sua própria casa, para essa menina ucraniana servir de escrava para a esposa do comandante. É mais ou menos isso que aconteceu. Essa menina está na casa de Naamã, servindo a mulher de Naamã, servindo a mulher daquele que a sequestrou. Imagina essa cena. Imagine o que essa menina passou. E trazendo para cada um de nós, irmãos, por muitas vezes nós olhamos as pessoas que estão lá fora, ou as pessoas para quem a gente trabalha, muitas vezes não são servos do Senhor, e a gente pensa assim: eu quero que essa pessoa se dê má, porque ela não serve a Deus, ela não serve ao mesmo Deus que eu, então eu não estou muito preocupada com ela, não estou muito preocupado com o que acontece com as pessoas lá de fora. E não é assim, irmãos, que a Bíblia nos ensina a ser. Veja, essa menina podia viver de uma forma revoltada naquela casa. Ela poderia simplesmente abandonar o seu Deus. Por quê? Porque ela servia a Deus em Israel, e pela permissão de Deus, Israel é invadida, talvez a sua família morta, e Deus permitiu que ela fosse sequestrada da sua casa e levada até um país distante. Talvez ela poderia se revoltar contra Deus, se revoltar contra o seu país, mas veja só, quando Naamã fica leproso, ela vê que o seu raptor, ou o comandante que guiou o exército e que raptou ela, agora está doente, está leproso. Ela podia pensar: não, eu quero que esse homem morra, porque ele me raptou, ele invadiu Israel, ele matou muitas pessoas. Eu não quero que esse homem se dê bem, eu quero que ele morra. Mas no coração dessa menina tinha um amor que Deus colocou pelas outras pessoas. E a Bíblia diz assim, olha, no versículo 3: um dia essa menina disse à sua senhora: olha só, se Naamã procurasse o profeta de Israel.
falou assim: olha, o meu sequestrador, aquele que me tirou da minha casa, está doente, mas se ele procurasse um homem de Israel, esse homem oraria pelo meu senhor Naamã, e Deus curaria Naamã. Veja que ela não se importou com o que Naamã fez com ela, ela não se importou com o sequestrador, ela simplesmente olhou com olhos de compaixão e falou assim: olha, tem um homem de Deus em Israel, que se interceder a Deus pelo meu Senhor, Deus vai curar o meu Senhor. Isso nos mostra, irmãos, um olhar de amor para com as outras pessoas, mesmo que as outras pessoas não professem a mesma fé que cada um de nós. Quando Naamã ouve isso, ele pode pensar: mas eu sequestrei essa menina, eu a trouxe para servir a minha mulher, e agora que eu estou passando uma aflição, essa menina, em vez de me amaldiçoar, em vez de querer o meu mal, ela simplesmente dá a solução para o meu problema. Naamã não servia a Deus, Naamã servia os deuses da sua cultura. A Bíblia nos ensina e nos mostra que nós devemos nos preocupar com as aflições daqueles que estão lá fora. E não somente nos preocuparmos com as aflições daqueles que estão lá fora, mas também levar uma palavra de consolo e um convite. Ela fala assim: olha, se o Senhor procurar um profeta que está em Israel, aí ele podia pensar assim: não, mas eu invadi Israel, eu capturei ela, e agora o conselho dela é que eu procure um profeta em Israel, porque esse profeta vai interceder a Deus pela minha dificuldade. E eu entendi nesse texto, irmãos, que é o Senhor mais uma vez falando para cada um de nós, para que nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Verdadeiros discípulos de Jesus não olham as dificuldades que estão lá fora, nem o que os outros estão fazendo. Eles se preocupam em falar assim: ei, lá na casa do Senhor tem um profeta que pode orar por você e Deus atender às suas necessidades. Não importa se a pessoa adore a outros deuses, não importa se a pessoa está afundada no pecado, o que importa é que nós levemos a mensagem do Evangelho de Deus a essa pessoa. Vamos lá na minha igreja, tem os pastores que podem orar por você, e esses pastores podem orar por você, e Deus curar a sua enfermidade. Deus pode salvar a sua família através da oração que é feita naquele lugar. O trabalho dessa menina, irmãos, é o trabalho de cada um de nós aqui nessa manhã. Anunciar que Deus pode salvar as pessoas desse mundo. Eu não quero me alongar no texto, mas todo mundo sabe que Naamã vai conversar com o rei, e o rei manda uma carta para o rei da Síria, manda uma carta para o rei de Israel, falando para o rei de Israel que o comandante do exército estava indo para Israel com uma grande comitiva, porque o rei da Síria, atendendo ao pedido de Naamã, entendeu que os deuses da Síria não poderiam curar Naamã. Os profetas da Síria não poderiam curar Naamã. Os médicos da Síria não poderiam curar Naamã. Mas o Deus daquela menina, aleluia, é um Deus vivo que atende oração de profeta. E quando o profeta ora para o Senhor atende a oração e abençoa até Naamã.
Pensa aí, tem um Naamã que você precisa ajudar. Tem um Naamã que você precisa levar a palavra. Essa menina não tinha nome, essa menina não tinha árvore genealógica, porque a gente não sabe nome, não sabe de qual cidade veio, não sabe qual família, não sabe o que aconteceu com a família dela. Ah, Henrique, mas o que isso tem a ver comigo? Isso mostra, irmãos, que você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ter um grande nome, você não precisa ser de uma grande família, você só precisa entender que Deus tem o melhor para você. Você só precisa entender que através da sua palavra e das suas atitudes e daquela mensagem que você leva para as pessoas, Deus pode transformar a casa de alguém através do seu testemunho. Aí você fala assim, mas Henrique, hoje é Santa Ceia, tinha que falar da morte de Cristo. Isso também faz parte da morte de Cristo, porque depois que Ele ressuscita, eles chegam para os discípulos e falam: discípulos, vão e façam mais discípulos. E como que a gente faz isso? A gente faz isso anunciando, falando: olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus leva para os céus, Jesus cura a enfermidade da alma, Jesus cura a enfermidade do corpo, Jesus transforma a família. Nós temos que ser como essa menina, sem nome, sem eloquência, sem saber direito mais ou menos como é que é, mas a verdade é que todos nós sabemos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus renova, que Jesus transforma lares. O seu lar foi transformado. E cabe a nós, irmãos, anunciar esse evangelho, anunciar para as pessoas saberem, anunciar para quem vai na nossa empresa. A gente está atendendo um cliente e falar assim: olha, você não precisa invadir a privacidade da pessoa, mas você pode falar assim, começar falando assim: olha, minha casa era tão difícil, o ambiente era tão complicado. Aí a pessoa vai te dar atenção. Aí você vai falar assim: olha, mas tudo mudou. Aí a pessoa vai falar: mas o que aconteceu? Aí você fala: eu encontrei Jesus. Ah, então assim pode evangelizar? Sim, numa conversa. Eu encontrei Jesus. E a sua casa, como é que está? Aí a pessoa vai falar assim: não, a minha casa está assim, assim, assado. Então, vai lá na minha igreja, porque lá tem um profeta que pode orar por Deus, orar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. A menina não tinha nome, não tinha família, mas ela lembrou que ela tinha Deus. Eu lembro da história de José, quando José sai da casa. Na verdade, ele é vendido pelos seus irmãos, né? E na sua casa ele tinha 11 irmãos. Tinha um irmãozinho mais novo, tinha seu pai, a sua mãe já havia falecido, mas tinha outras mulheres que cuidavam de José como filho. E agora ele sai da sua casa e ele vai para a casa de Potifar, e depois da casa de Potifar ele vai para a prisão. E muitas vezes, irmãos, na prisão, com certeza, José ficava pensando: olha, estou sem pai, estou sem mãe, estou sem meus irmãos, estou sem as pessoas que eu conhecia, estou sem a minha família. E José com certeza pensava: mas Deus está aqui comigo. Essa menina também, irmão, sozinha, numa casa, num país distante, na casa de uma pessoa que a capturou. E ela pensou, nesse momento, a única coisa que ela pensou foi compaixão para com a vida de Naamã. E ela falou assim: olha, falou para a ama dela, né, para a senhora dela: olha, Deus pode, através do profeta, curar a vida do meu sequestrador. Isso também nos mostra, irmãos, o quanto nós devemos aprender a perdoar. Tem um Naamã na sua vida que você ainda não perdoou. E não tem culto melhor para a gente aprender a perdoar do que o culto de ceia.
Porque no momento em que nós pegamos o pão e tomamos o cálice, nós estamos entrando novamente em comunhão com o Senhor. E nós não podemos entrar em comunhão com o Senhor sem haver perdoado aquele que nos ofendeu. Aí a gente vai orar e falar assim: Senhor, me perdoa. Aí Deus te fala assim: olha, você pede perdão a mim que você não vê, mas não pede perdão ao seu irmão que você vê. O Salmo diz assim: perdoe as minhas dívidas ou as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que me deve, aquele que me ofendeu. Mas se você não perdoa aquele que te ofendeu, Deus também não perdoa você. Senhor, me perdoa assim como eu perdoo as outras pessoas. Aí Deus fala assim: você não está perdoando, então eu vou perdoar igual você perdoa. Essa menina, ela não se importou em ter sido, nesse momento, ela não se importou em ter sido raptada, ela não se importou em estar sozinha, ela não se importou em estar servindo a mulher daquele que a raptou, mas ela só olhou com olhares de compaixão e falou assim: olha, Deus, apesar do que ele fez, pode curá-lo. Pensa numa pessoa que precisa ouvir uma mensagem dessa. Você conhece algum Naamã? Você conhece alguém que você precisa anunciar essa palavra? Você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem e receber a oração da fé? E essa oração da fé, diz a Bíblia, que vai curar o doente. Mais para frente o texto vai mostrar que Eliseu pede para que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Ele vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E o texto vai dizer que Naamã chega para Elias e fala assim: olha, nunca mais eu vou adorar a outros deuses, senão o Deus de Israel. Veja só, Naamã só alcançou a cura e a fé no Deus de Israel porque teve uma menina que não tem nem nome, mas que falou para ele do amor de Deus. Esse Naamã que você precisa alcançar, ele só vai alcançar as bênçãos de Deus e só vai alcançar a fé em Deus se você chegar e falar com ele e apresentar esse Deus a ele, apresentar esse Jesus a ele. Henrique, mas eu não sei falar. Henrique, eu não sei pregar. Eu queria saber pregar. Eu já te ensinei, você não precisa saber pregar. Você precisa saber conversar. Você precisa prender a atenção do seu ouvinte. Você precisa saber deixar o seu ouvinte como vocês estão aqui comigo. Está todo mundo olhando para mim. Prender a atenção dele para você poder convencer ele daquilo que você está falando. E o que você precisa convencer ele? Mostrar para ele que apesar de todas as dificuldades, talvez a mulher, a dona, né, que ali era uma escrava, a sua senhora, a senhora daquela menina, podia olhar assim e falar assim: nossa, mas essa menina sofreu tanto, essa menina passou por tantas coisas, e agora ela vem falar do amor do Deus dela para com o meu marido. Naamã foi ao encontro do profeta pela confiança na voz de uma menina. Para a gente, irmãos, isso pode parecer normal hoje, mas naquela época, um grande comandante ouvir um escravo era quase impossível. Essa menina podia ter morrido só em mencionar isso para ele. Mas ela falou assim: não, meu Deus é grande, não importa o que vai acontecer comigo, eu preciso anunciar o amor do meu Deus para Naamã. Aleluia. Versículo 18 diz assim: Naamã precisava voltar para a Síria. E olha a preocupação de Naamã. Agora Naamã foi curado, foi restaurado. Naamã agora é um servo de Deus. Olha a preocupação dele, olha. Ele falando com Eliseu: Eliseu, eu peço que Deus me perdoe só por uma coisa. Só nisso eu vou pedir para que Deus me perdoe.
quando eu voltar para o rei vai adorar no templo de Rimon, era o deus dos sírios. E eu, como comandante, preciso ir com ele, porque eu ajudo o rei a se levantar. Olha lá, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois o rei se apoia no meu braço. Que o Senhor possa me perdoar por isso. Olha já a preocupação de Naamã. Naamã já com a mente transformada. Eu estou servindo agora ao Deus de Israel. O Deus de Israel me curou. O Deus de Israel me salvou. Eu não quero adorar mais outros deuses, mas como eu preciso ajudar o rei, que o Senhor me perdoe por isso. Disse Eliseu: vá em paz, meu amigo. Vá em paz. Quando Naamã... Não, aí já é outro texto. Vá em paz, agora você é um servo de Deus. Naamã, príncipe, comandante dos exércitos da Síria, agora é preocupado: olha, eu não quero mais adorar outros deuses. Agora eu quero adorar o Deus daquela menina. A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que quando Naamã voltou para a Síria, ele chamou a sua mulher e honrou a vida daquela menina. Porque através do testemunho daquela menina, Naamã encontrou a cura para o seu corpo e a cura para a sua alma. Tem um fato, uma história de uma menina em 1925, no Rio Grande do Sul. Era uma menina lavadora de roupas e ela foi entregar as roupas lavadas numa empresa. E quando o dono da empresa viu aquela menina, ele perguntou o que ela fazia, né? É como se uma criança, a mãe vai com a criança e a outra pessoa pergunta: e você, o que você faz? E a menina falou assim: olha, eu ajudo a minha mãe a lavar as roupas lá. Ele falou assim: não, eu não quero mais que você faça isso, eu vou pagar um estudo para você e você vai estudar medicina. Ele tinha perguntado para ela o que ela queria ser quando crescesse. Ela falou assim: eu quero ser médica. Aí ele falou assim: não, então eu vou pagar para você estudar medicina. E muitos anos se passou, e do Rio Grande do Sul essa menina se formou médica, e 40 anos depois ela já estava no Rio de Janeiro, reconhecida no Brasil como uma grande médica. 40 anos depois, o telefone do consultório dela toca, e um homem sofreu um acidente. E ela vai tratar esse homem. A perna desse homem, alguns médicos diziam que tinha que ser amputada. E ela, como uma médica reconhecida, muito com excelência naquilo que ela fazia, ela chegou e resolveu o problema ali na hora. E a perna daquele homem não foi mais amputada pelo trabalho dela. E ela conversando com aquele homem começou a contar a história dele para ela. E ali foi constatado que aquele homem era neto daquele que pagou a faculdade de medicina dela. Em Eclesiastes está escrito assim, capítulo 11, se não me engano: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos anos ele retornará. Aquele homem lançou o pão sobre a vida daquela menina, e muitos anos depois, aquela menina salvou a perna do neto daquele homem. Cada estudo que você medita na palavra de Deus hoje é um pão lançado. Cada convite que você faz para uma pessoa estar aqui nessa manhã é um pão lançado. Você uma vez foi essa semente, e depois de muitos anos, aleluia, você está aqui, podendo ser aquele que lança o pão agora. E dessa forma, irmãos, nós alcançaremos muitas pessoas, e muitas pessoas serão abençoadas pela palavra do Senhor, serão curadas através daquele testemunho que nós, sem nome, sem família às vezes, sozinho em casa, mas nunca esquecendo do Deus que nós servimos, essas pessoas serão alcançadas pelo nosso testemunho, pela nossa palavra, para a nossa pregação.
E essas pessoas vão alcançar outras pessoas. E quando Jesus vier buscar a igreja, nós vamos subir todos juntos. E o Senhor vai chegar para você e falar assim: olha, está aqui o seu galardão. E você vai falar: Senhor, eu não mereço. Merece, porque você lançou o pão sobre as águas. E aqui está a sua recompensa. Aleluia, 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 aleluia. Uma história de uma menina, irmãos, que está escondida ali em um versículo do texto, e que serve de inspiração para nós. E eu vou repetir: a menina não tem nem nome no texto, mas quase 3.000 anos depois, ela está nos ensinando como devemos viver a nossa vida, não odiando aqueles que aos nossos olhos são inimigos, aos nossos olhos nos fizeram mal, não odiando não, simplesmente passando para eles que o nosso Deus é um Deus que cura tanto a enfermidade do corpo quanto a enfermidade da alma. Hoje, ceie em nome de Jesus, perdoando a falha do seu irmão, perdoando aquele que te ofendeu, porque só assim você será um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém, irmãos?